Eu vou começar a gravar, tá? Ok. A Rosana. Oi, Rosana. Olha o Rony ali. Ei, Rony. Boa noite. Só um pouquinho. Oi, peraí. Onde você sacudir tem alguém de letras, pessoal. Agora sim. Oi. Estamos começando. Vamos só aguardando o pessoal chegar. Seu Miguel, boa noite. O pessoal está entrando aqui. Oi, Ellen, socorro. Oi. Boa noite, Rosana. Tudo bom? Professora. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só apresentar aqui, bem, ó, Rosana e Socorro, que são professores daqui. Nós temos aqui, ó, o Carlos Súniga, a professora Letícia, a professora Ellen, quem mais? E muitos alunos lá da Unesc, vai ser um privilégio. Ai, que Vai joia. feliz de vê-los. E alunos da Unir aqui, muitos já, ó. Legal. Nós de letras, nós não desistimos nunca, viu? Igual assim, eu acho que eu vou falar um pouquinho disso hoje pela... também a própria noção do emprego, né? A gente está percebendo que a noção do emprego mudou muito. A gente vai fazendo uma análise e percebendo o que é o emprego hoje. A gente percebe, por exemplo, que você pega um cara que quer empreender num ramo de varejo. Ele não quer, ele prefere pegar o dinheiro dele e colocar na bolsa de valores. Esses últimos tempos, eu tenho assim, lido muito sobre economia, e aí falar assim, o que tem a ver economia com letras? Tem muito a ver, porque assim, de valores subindo, a gente pode saber que tem trabalhador se ferrando. Por quê? Porque o cálculo é muito simples. Igual lá em Cacoal, vou pegar um exemplo de Cacoal. O médico tinha 100 milhões. Ele falou assim, rapaz, eu posso investir isso na Bolsa de Valores, investir num fundo que me dá 2% ao mês. Ou eu posso ousar e contratar e montar um shopping como ele fez e gastar o dinheiro dele constituindo empregos. Um cara desse é raro. Raríssimas as pessoas que querem empreender hoje. As pessoas, elas preferem pegar o dinheiro e colocar na bolsa. As próprias empresas, elas vendem parte dela para colocar na bolsa para ganhar o recurso dos juros ou o recurso da especulação financeira. E o que acontece? Então, a empresa, em vez de investir no chão da fábrica, ela fala assim, poxa, eu vou contratar mais gente, eu vou pagar melhor, eu vou ter carreira aqui dentro da universidade, dentro da empresa. O que ela faz? Ela prefere dividir a empresa, parte ela joga no mundo das ações, lá ela tem uma lucratividade grande. Então, o que ela faz com o emprego? Paga menos para as pessoas, por quê? Porque quando, e assim, eu posso falar com certo conhecimento, que eu tenho algumas ações que eu compro. Quando você vai comprar uma ação, você olha lá o lucro líquido da empresa. Então, o que acontece? Quanto mais uma empresa paga menos por funcionário, mais lucro ela tem para o acionista. Ou seja, se a gente jogar isso para o curso de letras, a gente vai pensar o seguinte, por que hoje é tão difícil você ver as carreiras, né? Antigamente, um engenheiro terminava a engenharia, ele era garantido de ter um emprego. O professor tinha um emprego garantido. Todas as carreiras, a gente queria que os filhos da gente estudassem, fizessem a faculdade, porque quando acabasse aquela faculdade, eles não tinham um emprego garantido, porque o mercado tinha, absorvia. O que acontece hoje? Como as empresas estão demolindo as carreiras estão sendo demolidas. Acontece que, como a carreira é demolida, há uma campanha para não fazer, pela não universidade. Se você perceber hoje, os caras questionam, por que você vai fazer faculdade? Vai ser empreendedor. Vocês perceberam a lógica da coisa? Então, a configuração do emprego, ela tá sofrendo muito baque demais. E você sabe qual a vantagem de letras, que eu vejo, assim, começando já esse nosso debate aqui, é que letras tem um objeto muito poderoso, que é o nosso objeto de trabalho, que se a gente perder esse objeto, a gente perde a empregabilidade e a gente se ferra. Então, o que é forte nosso? Nós temos uma disciplina que a gente dá aula na escola e ela é uma disciplina importante, né? Então, eu estava conversando com a Ellie, com os professores aqui de Vilhena, que para você pensar, enquanto tiver disciplina de língua portuguesa, a gente tem um objeto de trabalho. Quantas profissões hoje estão sendo descaracterizadas? Eu não gosto de citar a profissão, porque está gravando, eu não vou denegrir profissão nenhuma, mas, por exemplo, pensa hoje a
dificuldade que a gente tem com engenharia da madeira e engenharia florestal. O cara que é o engenheiro de madeira e o cara que é o engenheiro florestal. O que acontece? Os objetos de trabalho deles estão numa linha tão tênue que, se fosse num sistema perfeito, eles teriam lugar para trabalhar. Mas num sistema que a gente está vivendo, degladiando, dissolvendo, eliminando, como que eles vão trabalhar? Ou seja, a tendência do mercado é dissolver as grandes carreiras. E aí inventa carreiras novas. Não estou criticando, mas eu estou, assim, só para a gente começar nosso debate, né? Então, as carreiras, elas estão sendo desconstituídas, desintegradas. E aí, com essa desintegração das carreiras, porque isso é um próprio sistema, é o próprio mercado, pessoal. E olha, se vocês olharem lá, os Estados Unidos, ele está investindo bilhões, trilhões de dólares para a economia não acabar. Você sabe o que o Infomoney, que essas revistas de economia falam? Eles começaram investindo dinheiro na mão dos empresários. Sabe o que os empresários estavam fazendo? Em vez de investir no trabalhador, eles estavam colocando na Bolsa de Valores. O que o cara do Tesouro Fed, do Federal Reserve lá dos Estados Unidos fez? Falou assim, não, eu não vou dar dinheiro para a empresa investir na Bolsa, eu vou dar o dinheiro diretamente para o trabalhador. Então, você percebe qual que eu não tenho nada contra a empresa, muito pelo contrário, nós somos empreendedores, quando escolhemos uma profissão, mas você vê o problema que a gente tem, que eu acho que o curso de letras tem uma vantagem ainda, é que eles não conseguiram atacar o nosso grande objeto de trabalho, que é a língua. Ou seja, vai existir disciplinas de língua portuguesa, queiram eles ou não, tá? Nós não vamos mais, nós não podemos perder esse objeto de trabalho, não é isso? Porque enquanto a gente tiver esse objeto de trabalho poderoso, até disse num vídeo esses dias que eu postei, que nós somos, o STF não é o guardião da Constituição, nós somos os guardiões da língua. Ou seja, se não tiver, nós somos os guardiões da língua, a gente que, tá? É claro, o falante, ele executa a língua, mas nós somos os guardiões da língua. Pô, não está na época de símbolos pátrios? Bandeira, verde e amarelo, e o idioma? É a gente que está defendendo esse idioma. Então, assim, pessoal, só para a gente começar aqui a nossa conversa sobre o futuro do curso de letras, eu assim, vou começar falando justamente disso. Nós temos ainda um objeto de trabalho muito sólido, que é a língua. Então, graças a Deus, isso está garantido para... E isso faz com que a nossa profissão, ela ainda... Claro, ela no mercado não está valendo muito, vocês sabem disso, né? A gente tem toda uma teoria hoje de ser da ignorância. Muito, desculpa estar falando muito, mas eu vou falar logo, depois vocês falam. A USP... Como que a USP e a Unicamp se defenderam dessa crise? E aí entra o que a Letícia falou sobre a língua inglesa. A USP ela se defendeu do seguinte modo: quando ela viu que havia um crescimento econômico, por exemplo, da China, ela moldou o curso dela de mandarim, que o curso de letras da USP ele tem várias cátedras ali. Então, ele tem o inglês, ele tem, né, o mandarim, o chinês, ele tem até o lituano agora, né? Então, o que eles fizeram? Eles falaram assim, bem, eu vou formatar um curso de língua, por exemplo, mandarim, formato esse curso para atender o mercado. Então, o mercado documental, o mercado de tradução, o mercado de negociação, e deu certo. E o que a USP fez também? Claro, o que a USP faz é muito interessante. Nós, pessoal, nós de letras, é uma opinião minha, vocês vão falar, claro, todo mundo tem a oportunidade de falar. Nós nunca fomos um quantitativo muito grande, realmente. Acho que o Sunig até tocou isso aí. Nós sempre fomos poucos, mas nós somos raros, né? Eu não disse que se remunera pela raridade? Então, a gente vai ganhar milhões no futuro. E isso faz com que a gente também... Se a gente for parar para analisar, a USP ela diminuiu muito a quantidade de vagas. Eu estava pesquisando antes de vir aqui para a live, correndo atrás. A Rosana disse que seguia uma forma de resistência. Só vocês podem comentar depois no chat aqui que a gente vai, né, discutindo depois. Então, o que a USP fez? Também com língua inglesa, como a Letícia comentou, e nas outras línguas. Ela reduziu a carga horária, a quantidade de vagas de entrada. Então, por exemplo, tinha curso que tinha 40, ela reduziu para 25, ela reduziu para 20. E
Depois, ela se verticalizou. Então, hoje o que ela se verticalizou? Então, ela investiu na pós-graduação, no mestrado, doutorado, no livre docência. Ela fez essa verticalização. O que a Socorro está aí, depois ela vai falar, vai explicar para a gente, melhor do que eu institucionalmente, porque a Socorro ela é presidente da Câmara de Graduação na universidade toda, na nossa universidade aqui, e ela também vai comentar a respeito disso, daqui a pouco ela já fala. Então, a USP ela acabou solucionando isso, a Unicamp também. Então, a Unicamp e a USP resolveram um pouco, mais ou menos, o problema de demanda que eles tinham, mas eles ainda têm problema de demanda, não é o típico só nosso, de que quem quer fazer letras ou não. E assim, para finalizar um pouco a minha fala, e quero abrir para quem quiser já começar a falar, eu acho que o futuro de letras, ele vai depender, na minha opinião, da gente defender o nosso objeto de trabalho. Para defender o nosso objeto de trabalho, é muito importante, eu venho falando isso, que nós tenhamos uma categoria forte de professores. Não só professores, não estou falando no sentido de professor. Eu também cogito a questão da defesa do nosso objeto de trabalho, ou seja, todo letrólogo, todo formado em letras, ser uma categoria organizada para que nós não perdemos esse objeto. Eu vou dizer por quê, pessoal. Porque eu não vou citar cursos aqui, mas aqui o Súniga, se tiver a Letícia, professores que trabalham, e eu trabalhei muito tempo na universidade particular, que nós temos vários cursos, uma gama de cursos muito grande, e a gente tem que vender esses cursos. A palavra talvez, não tenho nenhuma vergonha de falar isso, mas é a palavra, a gente tem que, vamos dizer assim, engajar, então, né? Acho que seria uma palavra mais bonita, engajar. E a gente sabe que cursos que perderam o objeto. O que é perder o objeto? Tem gente que faz aquela atividade por menos. E esse é o problema de toda a profissão. Você encontrar alguém que faça aquilo por menos. E aí a gente tem aquele problema. O cara da Tesla, esses dias, ele fez uma fala que deu vontade de tacar um pedaço de pau na cabeça dele. Ele disse assim, preciso de um engenheiro, preciso de um gênio para trabalhar comigo, eu vou pagar $100 mil por mês. Mas ele não precisa ter graduação. Ela falou isso. Então, o Elon Musk. Ele está certo? Bem, no meio da tecnologia, a gente sabe que, sim, o que acontece? A gente tem esse problema, a tecnologia é muito rápida, é muito sazonal, né? Mas isso cria uma mensagem para o aluno, e não é o aluno da faculdade, não, cria mensagem para o aluno lá do ensino médio. E ele começa a falar assim, por que eu vou fazer faculdade? Só que não é fazer faculdade. Se ele fizer um bom ensino médio, tudo bem, a gente não diz nada. Mas ele fala, para que eu vou estudar? E essa descrença no estudo, eu falo até porque eu tenho um filho adolescente em casa. E eu vejo muitas vezes meu filho adolescente falando assim, eu quero empreender. Né? Eu estudar, quer dizer, em casa, né? Eu não estou aqui. Ele fala assim, eu prefiro empreender. Eu falo, mas o que é empreender? Vocês estão entendendo o problema? Você quer uma coisa mais empreendedor do que um professor? Que tem que ralar, que tem que inventar. Imagina o que é um professor na época de pandemia. Ele é um mega empreendedor, ele tem que aprender milhares de coisas ao mesmo tempo. Ser um cara descolado, ser engajado, né? Vender o produto dele numa época de pandemia. Então, assim, há um coletivo, uma ideia, e isso vai se acentuar com uma das políticas governamentais, infelizmente, de que a universidade ela é desnecessária. Isso afeta o curso de letras, porque nós somos os únicos profissionais, um dos únicos, na verdade, que acompanha esse indivíduo desde lá da pré-escola, porque, de certo modo, nós, professores de língua portuguesa, também capacitamos os pedagogos que também atuam ali, até o final da graduação, porque na graduação tem língua portuguesa, mesmo que ele faça online, né? A gente está lá. Então, assim, você pensa a nossa prerrogativa de trabalho que a gente tem. Olha a riqueza de objeto de trabalho que a gente tem. Então, eu bato muito nessa tecla, porque como eu estou vendo as profissões se fragmentarem, eu me preocupo muito com isso, ok? A professora Socorro pediu para se inscrever aqui, eu vou... Prof, está habilitada aqui, eu falo muito, se deixar, eu falo o dia inteiro. É aquela coisa, fala muito bem, não, fala muito quantitativamente, né? Beleza. Eu peço permissão para falar primeiro, porque vou falar pouco e não vou entrar não tenho uma pretensão dessa abrangência que o Rômulo se coloca, ele teve mais tempo para preparação,
do que meu tempo anda tão escasso que me perdoe os erros que foram cometidos agora, aqui nesse momento. Então, por causa dessa possibilidade de erros, eu vou ser mais objetiva, mais específica, Rômulo, certo? Não vou ampliar como você, com sua grandiosidade de leitura, acabou fazendo. Então, na verdade, nós estamos discutindo o futuro do curso de letras, né? O futuro do curso de letras. E aí eu gostaria de centralizar essa discussão mais aqui em Rondônia mesmo, e mais especificamente nas universidades que trabalham com letras, em Rondônia, e mais especificamente na Uni, né? Fazer esse trânsito apenas aqui por enquanto. Então, esse momento que nós estamos vivendo nos colocou frente a dois grandes objetos, que é a tarefa de reaprender ou aprender para aqueles que nunca trabalharam com educação à distância, o significado de duas palavras, que é o homeschooling, né, que é a escola à distância, e o e-learning, que é a educação à distância. E esses dois caminhos que nos foram colocados agora, eles passam necessariamente por um termo chamado mediação. E três problemas de imediato, Rômulo, ao se tratar do futuro do curso de letras, e aí eu permito olhar lá da Renascença para o futuro, que nós precisamos enfrentar agora urgentemente, primeiro, a desigualdade no acesso à tecnologia. Agora, mais do que nunca, o nosso olhar tem que se voltar para os níveis de acesso a telefone, tablet, internet, computador, tanto por professores como técnicos e alunos. O segundo, a gente tem que olhar com muita objetividade para a desigualdade no acesso a mediadores, porque esse momento no curso de letras vai exigir isso, porque alunos e professores, agora nesse momento e nesse futuro que se coloca, precisam estar preparados para adaptar aulas e não ficar reféns de videoaulas. Então, essa desigualdade no acesso a esse termo chamado mediação, que é o termo que eu trago para hoje, precisa ser enfrentado urgentemente. A terceira questão que eu acho que é importante ao olhar para o futuro do curso de letras é o impacto psicológico nos alunos devido à quebra de rotina que houve, pelo menos no nosso caso na Uni, desde o dia 17 de março de 2020, né? Quer dizer, houve um impacto muito grande, houve uma quebra de rotina que nos empurrou sobremodo para o futuro, entre essa relação escola, universidade, casa, e a ausência de interação física na universidade, principalmente no curso, quando se trata das questões do curso de letras. Pois bem, esse futuro ao qual nós estamos querendo discutir, a meu modo, e em algumas lives que eu tenho assistido e presenciado, elas precisam ficar muito atentas a três fases, Rômulo e todos aqueles que nos escutam. Nós tínhamos até dia 17 de março uma estrutura curricular presencial, que foi suspensa. Nós estamos falando desse futuro. Esse presente foi empurrado, então, para o futuro. Alguns especialistas, algumas pessoas que vêm discutindo esse futuro, eles têm falado muito em atividades remotas. Mas é preciso pensar que antes da atividade remota, que há estágios para se chegar a esse futuro. Da estrutura curricular presencial até se chegar à EAD, ao e-learning, é preciso passar por fases, e a universidade, assim como o curso de letras, precisa ficar atento a essas questões. Nós, especialmente. É preciso entender que um modelo de curso de letras foi suspenso
E nós precisamos entender que precisamos chegar à fase do semipresencial, para depois chegar à fase da atividade remota, para depois chegar à fase da EAD. Sem essas fases, ou querendo pôr o curso de letras do presencial à EAD, provavelmente o nosso sucesso não seja tão eficaz. Então, parando, se nós temos que sair da presencial, se nós saímos da presencial, e do meu ponto de vista, o semipresencial é o próximo ponto, e sobre o qual nós deveríamos estar nos preparando para chegar ao futuro, é preciso avaliar, principalmente no caso do curso de letras de Vilhena, que das quase 50 disciplinas que nós temos, elas pararam com 40% das atividades presencial. Por isso que eu digo que nós estamos e precisamos voltar e retornar para as atividades, para esse contexto. Se nós observarmos, Romulo, e se nós estamos em busca desse futuro, é preciso entender que quando nós paramos, nós tínhamos ali já executado 40% das atividades de forma presencial, restando a todos nós agora encontrar uma forma de executar o restante dessas atividades de forma não presencial, ok? Então, esse é o primeiro passo para o futuro, que eu vejo aqui com relação aos cursos de letras da Uni, e imagino que tenha acontecido também nas particulares. E essa fase, para se chegar a essa fase, porque nós temos 40% da carga horária já executada de forma presencial, é preciso pensar que nem os docentes, nem os técnicos, nem os alunos tinham até então preparação suficiente e nem dominavam essas novas tecnologias. Então, essa fase é muito importante, porque esses 60% que faltam precisam retornar de forma não presencial. Acredito e vou defender que nós só devemos voltar presencialmente para o futuro a partir do ano que vem. Esse ano nós não teremos condições nenhuma de voltar de forma presencial. Então, nos resta concluir esses 60% da carga horária, antes de chegar ao próximo passo do futuro, que é a atividade remota, e antes de se chegar ao futuro mais urgente, que é a EAD. Nesse trânsito, nessa travessia, diria Guimarães Rosa, que nós estamos fazendo, pular do presencial direto para a EAD vai criar um problema seríssimo, porque nem técnicos, nem alunos, nem professores têm o domínio das novas tecnologias, ainda totalmente. E nem nós estamos preparados suficientemente para esse salto tão grande no futuro. Então, nesse caso, imagino que a universidade, e exemplifico com o nosso curso, os estágios supervisionados trabalharam nesses 40% a parte em sala de aula, restando, então, a parte prática nas escolas, que, do meu ponto de vista, já poderiam começar, porque as escolas, como você acabou de apontar aí na sua fala, você falou aí das escolas, elas já começaram a executar também atividades remotas, onde nossos alunos podem ir lá, sim, e executar essas tarefas. Um outro dado importante nessa travessia do semipresencial que nós estamos vivendo é que as atividades de extensão, elas podem serem consideradas carga horária, conforme a lei aprovada. Então, se a carga horária, se as atividades de extensão podem ser consideradas carga horária, para a conclusão do estágio supervisionado, se nosso departamento ou qualquer um outro departamento oferecer um seminário como o CEL, como qualquer um outro, com carga horária, por exemplo, em período de pandemia de 60 horas, o aluno passa a ter ali um cômputo maior dessa carga horária nas atividades. Então, é necessário investir nesse momento, nesse passo para o futuro, nesses estágios para o futuro, a organização dessas bases.
Contabilizado esses 40%, mais a carga horária que pode ser destinada à extensão ali nos estágios supervisionados, os estágios estariam já efetivamente concluídos. Levando-se em consideração que aí nós teríamos uma participação bem baixa nas atividades práticas que os alunos poderiam executar nos estágios com as escolas estaduais que já estão executando suas tarefas. Aliás, hoje o Conselho Estadual de Educação publicou mais um documento orientativo e normativo. Ao lado disso, das disciplinas, esse perfil também pode ser tido nas escolas particulares, porque elas têm muita similitude com o que nós fazemos na Uni. As 20 horas do componente curricular já poderiam estar em andamento nesse percurso do semipresencial, o que complementaria já 60% da carga horária das disciplinas a serem concluídas. Então, se você tem já 40% do presencial executado, mais 20% de carga horária, que é aquele CC, componente curricular, que pode ser executado em atividades extra-sala, essas atividades já poderiam estar em execução. Além disso, para se chegar ao futuro, que é a EAD, nesse percurso, o curso de letras de Vilhena, assim como o curso de letras de Guajará-Mirim e Porto Velho, poderiam flexibilizar suas estruturas curriculares e as disciplinas que estão sendo oferecidas no curso de EAD de Porto Velho serem abertas e flexibilizadas para que os alunos do curso de letras de Vilhena e Guajará-Mirim pudessem se matricular nas disciplinas que estão sendo ofertadas agora e contribuírem para a conclusão dos cursos, do semestre ou dos cursos. E o curso online de Porto Velho poderia, nesse momento, flexibilizar e matricular os alunos em disciplinas que requerem formação teórica, porque isso já está em andamento e isso já tem plataforma. Para finalizar, e a minha fala é mesmo uma provocação, é preciso, nesse momento, ainda do semipresencial, a gente encerrar o semipresencial e nos preparar para as condições das atividades remotas do segundo semestre. Mas para isso é preciso que nós, como docente, aluno e técnico, a gente repense a própria definição do que é carga horária, do que é estrutura curricular, dos processos de avaliação, da própria estrutura que nós tínhamos no contexto do presencial. É preciso, então, rever dentro desse processo de semipresencial, você acabou falando muito rápido aí na sua fala, depois gostaria de ouvir com relação a isso. É preciso haver agora, urgentemente, o nivelamento do aluno das atividades semipresencial para o remoto, e aí, consequentemente, do remoto para a EAD, se nós precisarmos chegar a essa fase no segundo semestre. E repensar urgentemente a definição prévia da revisão curricular. E, por fim, para se chegar ao futuro, é preciso mais que urgentemente repensar o cumprimento da carga horária dos 200 dias letivos. Eu acho que não cabe mais. É preciso repensar que há resolução já para isso. Nós podemos, sim, trabalhar apenas, vamos dizer, 50 dias letivos, com a carga horária das disciplinas que nós temos, e no segundo semestre rever os 100 dias letivos, colocar isso em 60 dias, e atender a carga horária prevista dos cursos. Então, eu penso que o futuro que nos espera é a EAD. O tempo que nós iremos gastar para chegar lá e as estratégias e ferramentas que nós precisamos utilizar, elas precisam ser colocadas urgentemente em prática. É mais provocativo mesmo do que uma fala de caráter teórico. Por enquanto, é só isso. Bem, Socorro, eu te agradeço muito.
Pessoal, só apresentando a professora Socorro, eu coloquei no chat ali, mas ela é a chefe de departamento do nosso curso de letras aqui de Vilhena. Então, ela está participando e ela trouxe para a gente, acho que é algo muito, muito importante, que essa travessia presencial, semipresencial, o remoto e a EAD, né? Acho que essa escada, ela é importante e ela vai estar implicada em três pilares aí que a gente que o curso de letras vai ter que passar também, que é essa transição, essa travessia. Fatalmente, já existe resolução que prevê parte da carga horária, mesmo que situação normal, mesmo que situação padrão, parte da carga horária à distância, né, já em sistema EAD, já tem há muito tempo, né, professor, essa resolução já é antiga, inclusive, e aí quando a Socorro fala em flexibilizar o currículo, a gente vai ter que ver como isso vai ser inserido. Nós temos a BNCC, que infelizmente ela ainda está sendo pouco discutida nas escolas, e ela vai refletir no nosso currículo de letras, porque ela vai trazer novas competências e habilidades aí que vão refletir muito, então essa flexibilização do currículo que a Socorro falou, além da estrutura, perfeito, além da estrutura, a gente ainda vai ter que pensar do ponto de vista dos conteúdos e de como vai ser, lembrando daquilo que eu falei no início, nós temos um viés de objeto de trabalho, que a gente não pode perder, né? Então, toda mudança de resolução e afeta o objeto de trabalho nosso, tem que ser lidado, o cursos de letras, seja da iniciativa pública, seja da iniciativa privada, ele vai receber essa resolução. Por exemplo, a Socorro citou numa reunião, na penúltima, eu acho, sobre a resolução número 2, finalzinho do ano passado, até a Rosana, depois se você quiser falar. Pessoal, deixa eu mandar um abraço para a Vera aqui, ó, a Vera está no meio de nós, viu? Viu, Vera? Abração para ti, tá? Que bom que você está aqui. E aí, essa resolução, ela toca muito na parte teórica prática do curso de letras. E até a gente estava discutindo, a Rô, você quer comentar um pouquinho aí? Então, eu acho que a Socorro é mais competente, que ela leu primeiro, né? Porque ela fez um apanhado geral na reunião do departamento do início do mês. Sim, foi mesmo. Eu já sabia, mas não tinha ido atrás, né? Aí hoje, quando você falou a Socorro falou, eu anotei como leitura obrigatória para dia seguinte e foi ficando. Aí hoje, quando você falou dessa discussão, né, do futuro do curso de letras, eu disse, gente, deixa eu ir lá olhar, né, a resolução. E eu realmente fiquei, assim, bastante surpresa pelas novidades que a resolução traz, né? Parece assim que ela já foi feita pensando nesses momentos de pandemia. A Socorro depois pode até destacar melhor, mas, por exemplo, nas competências, sobretudo nas competências gerais dos docentes, que são 10 competências, né, que a BNC Formação, né, que é anexa, ela está em anexo à resolução, e em 2 competências, né, na competência 2 e na competência 5, ela já fala das questões tecnológicas, né? Eu vou ler aqui a 2, né, a competência 2 e a competência 5. Pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade e, olhem só, buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. E a competência 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar aprendizagens.
Então, assim, só para ficar em duas competências, porque depois, na sequência, né, o anexo, né, que é a BNC Formação, que é o nome que está sendo dado, fala de algumas dimensões ainda, né? E nessas dimensões, a questão tecnológica está muito presente. Eu comecei a ver, assim, que o professor vai ter que ser high-tech mesmo, né? Ou ele domina de uma vez essas tecnologias de informação, ou não tem mais como seguir, né? E aliado a isso também, tem a outra questão, que é a questão prática também, que essa resolução que revoga a resolução de 2015, quem é aluno agora, né, os meninos que estão aí, que são da particular, que são de Cacoal, e também os meninos que são da Unir, isso não vai afetá-los, né, porque eles estão ainda sob a resolução de 2015. Agora, quem entrar daqui para frente, né, já vai, as universidades, né, têm 2 anos para implantar. E a outra questão que me chamou muita atenção é a valorização da prática. A prática pedagógica, além do estágio supervisionado, que tem as 400 horas, existe uma determinação de mais 400 horas de atividades práticas a serem desenvolvidas desde o início do curso. O primeiro dia que o menino coloca o pé lá na universidade, a questão prática já deve ser considerada por todos os professores, né, de todas as disciplinas. Então, assim, o que eu até comentei com o Rômulo hoje à tarde, rapidamente, porque, assim, também não tive tempo para refletir, né, gente? Eu li, assim, meio que muito passando os olhos e sem esse processo de reflexão e tal. Mas o que eu percebi é que a impressão que eu tenho, lendo, fazendo só uma primeira leitura, é que a gente tem, assim, uma valorização da questão prática, né? Quase que, assim, tá gravando, vou dizer, mas tudo bem, se estiver errado, eu só fiz uma leitura mesmo, mas quase que em detrimento da questão teórica. E só para finalizar, né, porque eu acho que é um documento que vale a pena, gente, quem vai para o mercado de trabalho hoje, na nossa profissão, né, não tem mais jeito, eu acho que mesmo quem tinha, assim, a relutância, né, a gente vai ter que se adequar a isso, a Socorro tem razão, só que isso precisa ser feito a partir de alguns estágios, né, e a Socorro tem razão também quando ela coloca a questão da equidade, né? Porque a impressão que a gente tem é que cada vez as questões da equidade, da desigualdade, elas precisam ser discutidas, né? Esse processo que a gente tem de inserção digital, ele não é fácil, ele muitas vezes é um processo de exclusão, né? Mas a gente vai ter que encontrar saída para essas questões, porque eu acho que alguns de vocês sabem, porque já rodou aí pelos grupos, o Instituto Federal daqui, o campus de Vilhena, está com um edital, um processo seletivo aberto, né, um seletivo temporário. E tem vaga para professor de língua portuguesa, para professor de língua espanhola, e eu acho que para história também. Eu não fui olhar o edital, porque não tive tempo, mas eu conversei com um aluno nosso que pretende fazer, e a seleção vai ser online. Eu não sei se alguém olhou, mas parece que a prova, né, vai ser ministrada a aula online. Então, aí isso me fez pensar, quando que eu, como professora, preparei o meu aluno para isso? Em momento nenhum, né? Eu não preparei o meu aluno para isso. E ele agora, os nossos egressos do curso de letras, eu sei que tem vários que vão fazer, eles vão ter que lidar com essa tecnologia. Tudo bem, é um caso à parte, não é a regra. Nós estamos mesmo diante de um período de anormalidade, mas é algo para a gente pensar, né? Então, o mercado de trabalho, ele começa a exigir mais pessoas, né, que tenham essa relação com a tecnologia de informação. A licenciatura vai ter que pensar de modo mais atento para a questão prática, né, e no meio de tudo isso, nós não podemos nos descuidar, como disse a Socorro, da questão da equidade, né, porque cada vez que você tem a valorização da tecnologia de informação, você tem um processo de exclusão, eles caminham juntos. Isso. Rô, é bacana mesmo, sabe por quê? Porque quando você tocou nesse ponto aí, eu fiquei pensando, lá nas discussões do NDE, nas duas... primeiro deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz Delcides,
Pessoal, o Luiz, ele é de São Paulo, tá? Tá participando aqui, ele é do nosso grupo de pesquisa de semiótica, ó. Valeu, Luiz. Obrigado aí pela presença, viu? A Luana, que está aqui no cantinho. Oi, Luana. Faz tempo, né, que não se vê. A Stephanie, que deve ser de Porto Velho. Bem, é tanta gente aqui, o Arnaldo, mas tá beleza. Obrigado pela presença, viu, pessoal? Então, e aí me fez pensar, pessoal, em duas forças ideológicas interessantes. Quando a gente estava olhando lá o papel da extensão, quando foi olhar lá naquele plano decenal, né, o plano decenal de educação, aqueles 10 anos planejados, a gente via que a extensão ela tinha uma função social. Então, a gente estava, parece que, vendo políticas ligadas ao curso de letras tocar no social. Desenvolver atividades sociais, né? Então, parece que era a tônica daquele documento. Quando a gente faz a leitura, desses novos documentos agora, principalmente esse, mais pragmático, e quando você faz a leitura dos discursos do Ministério da Educação, a gente está percebendo que ele já é mais prático, como você mesmo colocou. Então, a gente tem assim, são dois eixos ideológicos e de políticas públicas, né? Então, a gente tinha um modelo onde letras ia atuar também no ponto de vista da extensão. É só vocês verem quanto que a gente tem que acrescentar de extensão no curso de letras. Eu falo isso porque eu sempre a Socorro me incumbiu dessa parte da extensão, eu tive que acabar lendo bastante para isso aí. Quando você olha, por exemplo, as políticas de hoje, elas já estão focadas basicamente numa questão prática técnica também, o uso de tecnologias e tal. Isso me fez pensar numa coisa interessante, que é o seguinte, eu estava conversando com um professor que saiu de uma instituição e ele foi procurar emprego em uma outra instituição. Ele chegou na instituição, sabe o que perguntaram para ele? Eu comentei com a Priscila. Oi, Priscila. Eu já te cumprimentei, né? A Janaína tá aí. Cadê a Janaína? A Janaína também tá por aí. É que tem hora que não aparece na tela, né? A tela parece que é seletiva. Priscila, Janaína, Bianca. Aí, o que acontece? Ele disse para mim que o empregador, sabe o que ele perguntou? Ele perguntou quantos amigos ele tinha nas redes sociais. Ou seja, ele queria saber se esse professor tinha capilaridade nas redes sociais. Eu até comentei com a Priscila, comentei com o pessoal. Eu achei isso muito novo, assim, quer dizer, que aí o professor explicou, o empregador disse assim, eu não vou citar aqui a instituição, mas o empregador disse assim, não, mas é porque um professor hoje, ele tem que ter uma capilaridade no meio dos alunos, ele tem que ter um acesso nas mídias sociais, ele tem... Então, eu assim, não estou aqui fazendo julgamento nenhum se é bom ou se é ruim, quem sou eu? Mas eu só estou apresentando esse detalhe, que já é essa metamorfose da nossa formação. Porque antigamente, o que a gente tinha que fazer? A sala estava pronta para a gente, né? A gente chegava na sala de aula, estava tudo pronto, todo mundo obrigado a escutar a gente. Parece que hoje o professor tem que correr atrás desse público, né? Parece que a gente, além de além de correr atrás da sala de aula nossa, a gente tem que criar um processo de comunicação com esse público, né? É engraçado isso, ser cativante, não sei, é muito estranho isso, essa nova perspectiva da educação, da docência, né? Eu gostaria. Eu não ia tocar na questão da resolução do Conselho Nacional de Educação, porque isso aí exige de nós uma live só para ela, mas como a Rosana provocou, eu vou comentar assim, e vou provocar bastante vocês, tá? Porque eu acho bom provocar para vocês reagirem. Quero ouvir o Carlos, o Luiz, a Priscila, que está aí, é muito importante ouvir a Priscila, a Adriana, e os outros que eu não consigo ver na tela, mas para provocar mesmo. A resolução do número 2, ela é bem provocativa. Ela é bem provocativa e vai exigir muita discussão, porque o Rômulo foi bem doce com a resolução ao falar dela, né? Ela determina, Rômulo, ela diz, olha, as universidades, a partir de agora, devem propor um currículo novo, um novo currículo.
Para aqueles cursos, viu, Rosana, que já tinham feito sua reformulação até 2015, os alunos devem concluir com a resolução. Para aqueles que não fizeram nada, nós temos mesmo que convalidar tudo a partir de agora. Mas o que me chama a atenção na resolução, ali no grupo 1, que a Rosana fala, e no grupo 2, é essa relação com as BNCCs. E como eu sou do Conselho Municipal de Educação, eu vou falar por conhecimento, depois gostaria de ouvir também o Carlos a respeito disso. As escolas, aqui, vou dar um exemplo do município de Vilhena. 99% dos PPCs das escolas de Vilhena não tem nos seus PPCs do município a BNCC implantada. Certo? Não tem, eles estão em fase de reorganização. 70% dos municípios do estado de Rondônia não tem nos seus PPCs a BNCC implantada. Então, os novos currículos das universidades, e o de letras está aí incluso, vão ter que se ajustar agora à aplicação da BNCC. Então, é tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, o currículo do ensino fundamental e médio obriga as escolas, e aí a esposa do Rômulo pode falar um pouco sobre isso, tem mais conhecimento que eu, que a música, o ensino de música, lá no ensino fundamental e médio, é obrigatório. É obrigatório. A resolução determinou. Ok? O ensino religioso é optativo. Então, vamos lá. Se pelo novo processo, Carlos, Luiz, Rosana, nós teremos que capacitar o aluno a ensinar música. Porque quando ele for para o estágio lá, levando em consideração as BNCC, eles têm que ter conhecimento de música, porque lá no ensino médio e fundamental, o ensino de música é obrigatório. A resolução disse assim, para nós, a 02 do dia 20 de dezembro. Em todos os currículos da licenciatura, a Rosana acabou falando nisso também, tem que ter o ensino da matemática. Eu vou exemplificar o meu departamento, talvez o Luiz no dele tenha, o Carlos no dele tenha, não sei. Mas no nosso departamento não tem nenhum especialista em matemática. E nós vamos ter agora que dar a metodologia do ensino da matemática, porque pela resolução nós temos que preparar o aluno para a matemática. Nós temos que preparar a Adriana, a Jaqueline, a Luana, a Priscila, para ensinar matemática lá. Ele disse aqui, dentre essas competências, os cursos devem inserir aí o ensino da matemática. Porque parece que agora nós temos que caminhar, o Rômulo, no início da fala dele, falou, nós vivemos um ensino fragmentado, agora parece que essa fragmentação tende a diminuir. Então, eu fico pensando, se os PPCs das escolas não têm implantado ainda a BNCC, e se os alunos têm que ter essa formação na BNCC, quando eles forem aplicar a BNCC nas escolas, as escolas não estão preparadas porque não têm implantado ainda a BNCC. E aí nós vamos criar numa outra rotina, nós vamos cair numa outra rotina. Parece que tudo agora tem que passar por essa revisão que se pretende. Mas, para provocar, eu gostaria de perguntar ao Carlos, então, o que fazer diante desse futuro que nos espera a partir aí dessa nova resolução do Conselho Nacional de Educação. Ok? Beleza, Carlos, sim. Eu acho que a nossa posição é mais ou menos a posição de Teseu no labirinto, né? Nós havíamos vislumbrado alguma lei, alguma luz, vendo a formação em linguagens, né, a formação em letras como uma possibilidade
única, e realmente, como o Rômulo colocou, é uma possibilidade única, não desfazendo os outros profissionais, mas quem tem conhecimentos em linguagem, quem domina, quem estuda, quem se prepara, realmente tem um diferencial, né? E eu falo isso por experiência própria. Eu, se eu fosse contratado, Rômulo, pela escola que perguntou sobre a questão das redes sociais, né, se eu fosse entrevistado, eu não seria contratado, porque até o início da pandemia eu não tinha nem smartphone, né, eu não tinha contato nenhum, eu sou avesso à rede social, não é um tipo de tecnologia que me interessa, mas agora eu estou na emergência de usar ou não sobreviver, né? Eu nos vejo como um Teseu preso num labirinto. A grande questão é onde é que está o fio de Ariadne para a gente poder sair desse labirinto. E está difícil encontrar esse fio, porque eu vejo que as resoluções normativas, tudo que é sempre colocado de cima para baixo, né, de cima para baixo, sem nos ouvir, sem consultar as bases, isso é um problema muito sério na sociedade, na educação brasileira, né? As bases nunca são consultadas, é sempre uma imposição. E essa questão dessa multiformação do profissional em linguagens, do profissional em letras, ela é crítica, porque realmente não acredito que as escolas, nenhum estado, nem mesmo se nós pegarmos estados do Sudeste ou do Sul, eles estão preparados ou estão adaptados para receber profissionais em letras ou em outras áreas com essa multiformação que eles estão exigindo, né? Eu não acredito que nós possamos voltar à situação anterior, isso é impossível, né? Hoje nós vamos ter que nos adaptarmos. Nós falamos sobre foi falado sobre a questão da educação presencial, da educação semipresencial e da educação à distância. Eu acho que nós já estamos no modelo híbrido, do qual nós não vamos mais sair. Infelizmente, nós não vamos mais sair desse modelo. E o que acontece conosco, enquanto profissionais? Eu sempre coloquei para meus alunos e sempre comentei com alguns colegas a questão da nossa especialidade. Nós entendemos linguagem de uma forma diferenciada. A nossa matéria de trabalho, né, o nosso objeto de trabalho, é o objeto que nos torna realmente humanos, que nos faz humanos, que é a linguagem, né? É pela linguagem que a gente pode se tornar humano. Então, eu acho que nós não seremos substituídos, mas nós temos que nos adaptar a esses modelos novos, né? Dentro das nossas possibilidades. Também não acredito em redição em massa, que a gente deva aceitar tudo, né? De cima para baixo, como se essas coisas fossem possíveis. E tomar muito cuidado, né? Principalmente, eu falo isso em relação ao pessoal que trabalha nas federais, né? Nas públicas, né? A pulverização da questão da pesquisa, né? Que é um caso caótico e perigoso. Nas particulares, todos nós sabemos, a pesquisa ela não tem essa relevância tão significativa quanto tem nas públicas. E a minha maior preocupação em relação à formação nas públicas é realmente a questão da pesquisa, porque a área de humanidades, a área de linguagens, as áreas relacionadas à educação, né, elas normalmente sempre foram uma prima pobre da pesquisa, né, nunca houve fomento significativo para que desenvolvesse a pesquisa, e agora parece que a coisa vai ficar bem pior. As escolas, eu acho que de todos os estados do país, elas não têm essa estrutura para esse profissional multifacetado, né, que se pretende formar, ou que se quer que as públicas e as particulares formem, né? E aí tem uma questão muito séria nisso. As universidades, sejam elas públicas ou particulares, elas vão conseguir se adaptar de uma forma ou de outra, elas vão terminar se adaptando a esse modelo de formação do profissional. Mas e as escolas onde esses profissionais vão trabalhar, onde eles vão atuar? Elas estarão preparadas, né, em questão de recursos, em questão de suporte pedagógico para isso? Né? Eu me lembro, eu trabalhei quase 20 anos numa escola e o laboratório de informática contava com 20 máquinas, sendo que só 5 funcionavam. Isso não é num período de um ano, é num período de muitos anos.
né? Então, o acesso à tecnologia, a internet da escola era um problema seríssimo. Como é que o professor vai usar diversos recursos de que ele possa dispor, né, nas redes, se a escola não tem acesso adequado, um acesso eficiente? Então, a questão maior que eu vejo é essa questão: como é que a gente vai formar esse profissional, sendo que esse profissional ele é oriundo de uma escola que ele sabe que não está preparada com esses recursos, e ele está sendo preparado para utilizar esses recursos que ele sabe, evidentemente, que não existem nessa escola pública, né? Nós estaremos tentando, de certa forma, né, vender um peixe que o aluno já sabe que esse peixe não tem saída, não tem significação. Eu vejo, de uma forma geral, que essa adaptação ela é muito difícil. Eu sempre brinco com alguns alunos, quando eu escuto assim, que os nossos alunos do ensino fundamental, da educação básica, do ensino médio, são super antenados, que eles lidam com a tecnologia muito melhor do que a gente. Isso é uma coisa muito questionável, quando você pega trabalhos sem formatação, alunos que não sabem. Então, é a questão de que esse profissional ele vai ter toda essa preparação, e ele vai chegar num ambiente de trabalho, e ele vai ter que desenvolver uma prática sem a necessidade dessa preparação. Isso é muito contraditório. É muito contraditório porque os interesses que a gente vê, e quando a professora Socorro colocou no início essa questão, né, das públicas, principalmente, que estão sendo atacadas de uma forma violenta para que haja uma extinção em massa realmente da oferta da educação pública, né? Eu coloco ainda numa outra questão, professor. Não são só as públicas, as particulares pequenas, elas estão sendo pulverizadas também pelos grandes grupos, né? São os grandes grupos, 3, 4, 5 no máximo grupos empresariais, que estão tomando conta de toda a educação particular no país. No prazo de menos de 10 anos, esses grupos, eles irão deter mais de 70% do mercado, a gente sabe disso. Aqui em Rondônia, por exemplo, nós temos a iniciativa da Cruzeiro do Sul, por exemplo, que está adquirindo tudo que pode, comprando tudo que pode. Agora, imagine, por exemplo, as particulares, as públicas estão sofrendo já. Agora, imagine, por exemplo, as particulares, nessa época de pandemia, em que elas não conseguem se adaptar, como elas estão suscetíveis a serem vendidas, a serem incorporadas por outras instituições, por outros grupos. Então, é muito complicado quando a gente pensa nisso, né? Quando a gente fala disso, porque, de certa forma, o profissional que querem que seja formado, tanto nas públicas quanto nas particulares, exige uma remodelação total do que a gente concebe enquanto professor, né? Aquela prática de professor mais antiga. E eu posso falar disso porque eu tenho 54 anos. Então, eu sou, né, analógico de nascimento, analógico de formação de educação básica, analógico de formação universitária. Então, eu vejo assim com um certo receio. Eu vejo ainda também um fio de Ariadne nesse processo todo. O fio de Ariadne, para mim, é a preparação, é o empenho, é a busca, é o interesse dos profissionais que trabalham nas públicas, nas particulares, dos alunos que escolheram, elegeram o curso de letras como seu projeto de formação e de busca. E eu sempre digo para os meus alunos, né, nós não somos profissionais melhores nem piores que outros, mas nós somos diferenciados porque nós lidamos com uma matéria, com um objeto, né, com uma construção que poucos podem trabalhar. E a gente tem que valorizar isso, né? Eu sou um professor formado ainda numa escola tecnicista lá da década de 70, no ensino fundamental e médio, numa escola novista no início da década de 80, né? Fiz faculdade em meados da década de 80. Então, os processos pelos quais eu passei, eles me dizem que, se nós não nos adaptarmos, se nós não nos unirmos principalmente, e aí vai uma crítica
direta a nós mesmos profissionais, porque nós, até hoje, né, Rômulo, a gente tinha o projeto de fundação da Academia de Letras de Cacoal, e nós nunca levamos esse projeto para frente, né? A gente não criou redes, né, de proteção, de organização, de forma que a gente se organizasse melhor e se preparasse melhor para esses momentos adversos que viriam. Então, é complicado, professora, formar esse profissional dentro desses padrões de exigência que estão sendo colocados é quase que desumano, né? É como se você exigisse que um aluno ele tivesse uma preparação, uma formação, né, num período, num decorrer de prazos quase que mínimo para ele desenvolver essa formação. E as instituições, por melhor que elas estejam preparadas, elas ainda vão ter muitos problemas, né? Eu vejo a dificuldade, por exemplo, que eu tenho de lidar com a tecnologia, às vezes vou fazendo uma live e cai, né? Entro no ambiente virtual para postar uma atividade, não dá certo, é uma questão de aprendizagem, mas é uma situação irreversível. Ou a gente se adapta, né? Ou a gente se adapta. A gente tem que procurar se adaptar da melhor forma possível. E a melhor forma possível, para mim, é sem perder aquilo que a gente vê de melhor dentro da nossa área. Tá? E o que existe de melhor na nossa área é a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de trabalhar a linguagem como um objeto de formação humana. Eu falei outro dia para os alunos numa live, eu falei, duvido que se crie um programa de computador ou que se consiga dar aulas de revisão textual que ajude o aluno a construir um estilo, a construir um texto da mesma forma que um professor, de forma presencial, pode fazer. Duvido. Pode ter recursos de correção gramatical, mas de produção, de expressão, isso é insubstituível. Na verdade, a gente não atenta muito para esse fator. Nós somos insubstituíveis, em certa medida. Né? Nós somos insubstituíveis. E a gente precisa, então, fazer com que essa insubstituição, esse caráter de insubstituição, né? Nossa, eu ia usar uma palavra errada aqui, ele seja cada vez mais reforçado, cada vez mais valorizado. Né? Nós temos sempre os nossos modelos. Eu me lembro até hoje dos meus professores da graduação, dos meus professores primários, porque foram professores muito bons, né? Embora eu tenha sido formado numa época de uma escola bem mais conservadora, tecnicista, eu me lembro principalmente do meu professor da graduação, o professor Garril Campione, que foi meu orientador do TCC. Era uma pessoa muito à frente do seu tempo, e eu acho que é isso que a gente vai ter que aprender. Né? Nós vamos ter que aprender a sermos à frente do nosso tempo. Né? Os nossos alunos, eles já nasceram, né, digitais. Nós nascemos analógico, pelo menos eu nasci analógico. O Rômulo não, acho que a Rosana também não, nem a Socorro, a maioria dos professores, mas eu nasci analógico, e vocês não sabem a dificuldade que é isso, né? E outro dia eu falei para um aluno, olha, você pode ensinar, qualquer vídeo pode ensinar o seu aluno a fazer um poema, mas eu duvido que você encontre um vídeo que ensine o seu aluno a fazer poesia. Isso é um processo de construção, de orientação, de estilo, que só um profissional que valoriza isso, que valoriza a leitura, e eu coloco isso direto, os alunos que estão aqui na sala vão observar isso, e eu coloco que o professor tem que ser um leitor por excelência, tem que saber se expressar muito bem de forma escrita, seja de forma literária, seja de outra forma qualquer, mas ele tem que saber dominar tudo que ele ensina, para ele mostrar que ele é insubstituível, que ele tem preparo. E isso raramente a gente encontra. Né? A gente precisa disso. O Rômulo citou o caso de engenharia, e é um exemplo, né? Nós temos o exemplo mais cabal que eu tenho disso, e próximo, Rômulo, é o curso de engenharia que dá a Unesc. Né? Você lembra nas primeiras turmas? 120, 150 alunos. Hoje, né, a procura é mínima. Né? Mas num computador, num programa como o CorelDRAW, eu posso fazer uma planta tranquilamente. Né? Eu posso fazer cálculos matemáticos, colocar algoritmos lá, fazer cálculos. Agora eu quero ver um programa de computador ensinar estilo,
ensinar a ler, a identificar, a perceber as sutilezas de construções, né, de expressões que nós temos capacidade para fazer. E essa capacidade nossa é construída e reconstruída todo dia. Eu falo para vocês, eu tenho 37 anos de magistério. Até hoje, eu não deixei de aprender. E talvez o que me mantenha essa esperança no curso de letras é justamente a capacidade que a gente jamais deixa de aprender. A gente jamais. E sempre aprendendo, a gente sempre vai estar à frente do nosso tempo. Os alunos que estão aqui do curso de letras, principalmente do 7º período, eles vão lembrar dessa citação que eu fiz uma vez. Eu contei para eles um trechinho do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, em que a Alice chega ao castelo da rainha e os valetes estão correndo de um lado para o outro, trombando, se batendo, e aí ela pergunta, né, o que é isso? Eles estão jogando, eles estão aprendendo. Não, mas eles não estão aprendendo. Aí a rainha diz o seguinte para ela, para você continuar sempre no mesmo lugar, você sempre tem que estar correndo. Né? Para continuar no mesmo lugar, você tem que estar constantemente correndo. Agora chegou a nossa hora de correr. Será que a gente vai ter fôlego? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque eu, embora trabalhe numa particular, eu fiz cursos, né, de especializações em públicas. O meu mestrado foi feito na Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sei a importância que as universidades, que as instituições públicas têm. É uma importância inestimável. E esse processo de tentativa de esvaziamento das universidades, principalmente a partir da intelectualidade, né, que a permeia, da capacidade de pesquisa, da capacidade de fazer algo diferente, né, atende a um projeto único de imbecilização da sociedade que a gente já está vendo sendo desenvolvido aí há muito tempo. Né? Eu espero que realmente a gente consiga se adaptar a esse modelo. Né? Que a gente consiga fazer um aluno, mesmo esse aluno mais instrumental, porque eu vejo que essas habilidades e competências aí são mais para a instrumentalização do que realmente para o desenvolvimento de habilidades e competências, né? São mais para atender a uma demanda do mercado do que uma demanda social, uma demanda humana. Né? Quando se fala em a BNCC, quando se falam nas BNCCs, nessas bases, será que levou-se em conta a questão de que a educação pública brasileira ela deveria ter os seus olhos voltados realmente para as classes menos favorecidas, para aqueles que realmente precisam, né? Ou essas BNCCs, elas têm como perfil um perfil de aluno de classe média, de aluno urbano eminentemente, que não precisa trabalhar. Né? Isso não foi contemplado. Então, a gente precisa observar muito isso. Eu acredito ainda que o nosso curso, né? Eu falo nosso curso, porque a minha existência enquanto profissional, e eu acredito que a maioria dos professores que estão aqui, tanto de particulares quanto de públicas, né, nós nos realizamos e nós aprendemos assim. Né? Eu fiz várias pós-graduações antes de fazer a especialização, por exemplo, em 89 e 90, e eu jamais vou me esquecer, primeiro, né, a diferença que existe na pública nessa questão da formação, da preparação, é uma coisa única, e a gente tem que lutar. Mesmo que eu não vá cursar na pública, né, eu acho que é um bem comum, é um bem social que a gente tem sempre que defender. E eu me lembro até hoje do Aguinaldo, viu? Não vou me esquecer do Aguinaldo nunca, né? Memorável, tá? Não sei se consegui comentar a contento, mas essa é a minha esperança, né? Outro dia, meu sobrinho aqui, que eu não tenho filho, mas eu cuido de um sobrinho, filho da minha irmã, ele falou que eu estou muito meloso nessa época de quarentena, que eu estou tão meloso que eu passei a assistir o Grey's Anatomy agora e chorar assistindo o Grey's Anatomy. Né? Mas eu falei para ele assim, eu acho que a gente perde um pouquinho da nossa humanidade quando a gente passa da juventude.
mas quando a gente passa dos 40, 45, a gente vai chegando nos 50, eu acho que a gente começa a recuperar um pouquinho mais essa sensibilidade. E eu estou numa fase que eu estou tentando fazer com que essas coisas em que eu acredito, elas realmente deem certo, né? É uma tentativa. Eu falo sempre direto para os meus alunos, olha, vamos tentar superar esse momento, vamos tentar voltar para presencial para a gente não desistir, porque não é só a questão do meu salário, é a questão também de projetos humanos que estão envolvidos e que, de certa forma, né, nós não estávamos preparados para isso, nós deveríamos estar preparados para isso. Nós não estávamos preparados, não estamos preparados ainda, e que, de toda e qualquer forma, haverá um prejuízo enorme, né? Para os alunos haverá um prejuízo muito grande, seja pública ou seja particular, eles serão prejudicados. A professora colocou a questão do estágio, né? E como a questão do estágio, ela é fundamental para a gente ter essa experienciação e, na verdade, é praticamente impossível formar um professor sem que ele tenha essas experienciações dentro da escola. Tá? Falei demais, né? Não, tá ótimo, Sônica. Pô, suas palavras, é igual a Tainara falou, a gente ficaria escutando aqui a noite inteira você falando, ótimo demais. Quando você falou do fio de Ariadne e do Labirinto, acho que tem um conto do Jorge Luiz Borges que ele faz uma coisa assim, que diz que só tem uma coisa pior que um labirinto, é o deserto, né? Porque o deserto não tem nem aquelas as bordas para te conduzir, né? E aí eu pensei que a gente está vivendo um pouco disso, né? A gente não tem regulamentação. De repente, do nada, todo mundo teve que fazer aula à distância. Mas como é que fazia? Não sei. A gente vai ter que arrumar um jeito. De repente, a gente tem que dar um tipo de aula, mas não tem nem BNCC aplicada ainda para trabalhar. Ou seja, parece que a gente está meio assim... Tudo está por construir. A gente acabou um ciclo de um governo e agora está entrando um outro ciclo, né? E parece que está tudo por fazer. Mas eu acho que a notícia boa é que, como está tudo por fazer, quem sabe a gente pode fazer de um jeito melhor, né? Talvez, e a gente aprimorar aquilo que ficou, né? Então, não sei, talvez a gente pode conseguir, mas que está por fazer, está, porque acho que a BNCC era para ter sido aplicada desde o ano passado, né? E não foi, pela lei, né? E aí, de repente, está tudo por fazer. Deixa eu fazer só um apontamento final, Feliz. Só um pouquinho. Eu ia comentar, lembra que a gente comentou, a gente sempre discute essa questão, por exemplo, da criação da Academia de Letras, né? Eu acho que para a gente viver, a gente não falou diretamente dessa questão de processo de globalização e tudo, mas esse é um processo avassalador e vai destruir todas essas culturas, né, menores. Eu acho que essa questão da gente se unir mais, respeitar, voltar para a regionalidade, né, pesquisar, utilizar os escritores daqui. Eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, porque eu tento escrever alguma coisa, né, mas a gente tem que começar a valorizar mais isso, a voltar o olhar mais para isso, mais para o local também, né, sem deixar de ter um olho no geral, mas o local tem que ser mais valorizado. E nós não fazemos isso, né? Verdade, Carlos. Principalmente para a nossa profissão, né? Eu gostaria de fazer um comentário com relação à fala do Carlos, e enquanto a Vera chega, fazer uma pergunta para a Rosana. Carlos, na sua fala, você aponta a questão da formação. A Rosana já vinha discutindo sobre isso. Até então, até a resolução número 2, os professores que trabalham nos departamentos de humanas, eles têm formação muito similar, e formação humanística também muito similar. Por exemplo, dá um exemplo concreto da maioria dos cursos de Rondônia. Nós temos parte de professores de literatura, parte de professores de língua, parte de professores das áreas didático-pedagógicas. Isso é o que compõe, Rosana, a pergunta é para ti. Isso é o que compõe grande parte dos departamentos de letras de Rondônia, do Norte e do país.
A resolução, desde 2015, as resoluções têm apontado para uma formação, e agora desencadeou com a número 2, com a formação em que a parte diversificada do conhecimento ganha grande relevância. Isso você também vai ver lá no currículo do ensino médio e do fundamental, por exemplo. Então, Carlos, o que está sendo, quando você diz assim, é importante aprofundar a questão da linguagem, a Rosana falou, é importante aprofundar a questão da linguagem, é importante se voltar para a questão da linguagem, eu acho que esse aspecto é o aspecto que vem sendo mais corroído aí dentro. Por quê? Quando eu olho para a resolução 02, a resolução 02 está dividindo o espaço entre a formação em literatura e língua e a parte diversificada. Ele está dizendo os departamentos agora têm que dividir espaço com a parte diversificada. Então, como é que você vê a curricularização a partir daí, Rosana, e essa nova formação, essa formação do futuro? Meu Deus. Alguém me ajuda? Socorro. Lascou, como se diz, agora ferrou. Então, não pensei assim, teria que pensar um pouco, Socorro, mas antes de comentar qualquer coisa, Rômulo, reforçar aí para os alunos se inscreverem, né? Eu acho que seria importante alguém falar, porque nem seja para dizer o que está sentindo nesses dias, da agonia, da angústia, enfim, né? Socorro, o que eu vejo nesse caso, né, pensando hoje ali quando eu estava lendo a resolução nova, parece que a área específica, ela está se diluindo cada vez mais, né, para as outras áreas, e isso é um problema, porque a gente já discutia, por exemplo, eu discuto muito com os meus alunos no estágio, uma preocupação que a gente tem em trabalhar, por exemplo, a literatura, porque você tem basicamente uma formação literária no curso de letras, o nosso tem, né? Nós temos digamos, a equidade entre a literatura e a língua portuguesa, mas de repente o menino vai para o estágio e a literatura quase não aparece. Agora, em relação à parte diversificada, o que eu tenho percebido é que ela cada vez mais ela está ocupando espaço e meio que aprisionando, meio que colocando assim, né, sob pressão a área específica, e isso é um problema. Eu já vi isso quando a curricularização da extensão, né, nós tiramos carga horária de alguma coisa. Agora você tem que inserir mais 400 horas de atividades práticas além do estágio, né? Alguém vai sair perdendo, né? E aí, com isso, eu temo, Socorro, e o meu temor é de a parte específica ela ser subjugada, sabe? Até porque hoje, quando eu li a resolução, eu percebi, por exemplo, que os estudos da BNCC, eles devem obrigatoriamente aparecer em um dos grupos lá, né? Em um dos grupos que é a parte geral. Então, a diversidade do currículo, ao mesmo tempo que traz mais elementos para a discussão, você tem a possibilidade de um olhar mais plural para as questões, na questão da formação, mas, ao mesmo tempo, ela deixa sob pressão a parte mais específica, né, do curso. No primeiro momento, assim, eu temo, então, se você está me perguntando como eu vejo com certo receio, porque eu acho que os estudos linguísticos e literários, eles acabam perdendo, né? E aí a gente perde espaço. Pessoal, algum aluno? Priscila? Professores também? Vou falar então um pouquinho. Eu acho que todo mundo ficou meio assim, né? Tantos gigantes aqui, nossos professores queridos, e aí eu acho que os alunos ficaram meio apreensivos de falar. Primeiro eu quero agradecer, Rômulo, porque eu ouvia falar muito do Suniga. Todo o tempo que a Rejane fez a faculdade dela de letras, que é minha amiga pessoal,
Eu acompanhei todas as que ela assistia nas aulas do Súniga. Muito bom mesmo, a fala dele foi excelente. É um momento complicado. Nós estudamos a BNCC com a professora Karine, né, porque nós estávamos para ir para estágio, e a nossa preocupação era justamente como que seria a aplicação dessa BNCC nas escolas, vendo a realidade das escolas estaduais e como que seria a aplicação, e também que nós estávamos entendendo pouco sobre ela para depois ir para uma sala de aula. Eu tenho acompanhado os meus filhos no 7º ano, estão fazendo as aulas virtuais e é um desespero, um total desespero, porque ninguém estava preparado para isso. O governo lançou essa plataforma digital e lançou, na verdade, uma bomba no colo dos professores, e até onde eu acompanho, quem está ajudando, pelo menos para a escola que meus filhos estudam, é a professora de português. Então, é ela que está engajada em orientar e ajudar com essa plataforma. E meus filhos estão em total desespero, porque é bem complicado. Bem complicado. Nós todos começamos a questionar se não seria bom voltar às aulas virtuais para que nós não perdêssemos o semestre, como isso faria. Nós acompanhamos algumas resoluções do IFRO, como eles estão fazendo lá. É tudo uma incógnita. Eu acho que é muita informação, está todo mundo muito perdido com tudo isso. A minha turma é uma turma muito dedicada ao estudo, e eles estão totalmente perdidos, com dificuldades psicológicas, assim, se sentindo pressionados. Nós mantivemos as aulas durante um tempo, continuando os estudos, daí a pouco ninguém conseguia estudar mais nada. Então, todo esse assunto da atualidade, dessa novidade, mas esse distanciamento e essa questão de não saber como vai ser, tem nos deixado bem apreensivos e um pouco perdidos com tudo. É só. Estou com saudade. Queria muito estar já com a professora Rosana fazendo os estágios, e acredito que toda a minha turma. Opa, Pessoal, Rômulo, Oi. acho que alguém tá pedindo para eu me apresentar. Acho que a Rosana Nunes Alencar pediu para eu me apresentar. Isso, eu ia falar agora. Bacana, obrigado. Bom, sou Luiz Delcides, eu sou atualmente estudante de Direito na FMU, São Paulo, e eu estou ouvindo aqui, desde o começo da reunião, todas as falas dos professores, agora há pouco de uma situação dos alunos que está com dificuldade em se adaptar a essa nova realidade, né, do ensino. E eu, como universitário, como mais uma vez, o meu 3º curso superior que estou fazendo, a minha formação em comunicação, né? Obrigado, viu? É que tá frio demais aqui. A Adriana Luciana acabou de escrever aqui, Luiz, muito chique. É que tá frio demais aqui, por isso. Mas então, voltando, eu estou passando pela mesma situação aqui em São Paulo. Não é diferente de vocês, tá? Essa coisa do digital veio tudo muito de repente. E, infelizmente, está bem complicado mesmo para administrar. Inclusive, eu soube de alguns professores da FMU que tem alunos usando o espaço de internet das praças, porque não tem conexão boa em casa, às vezes não tem dado suficiente para usar no sistema, usar o sistema da faculdade. Então, a pessoa precisa sair de casa e ir até uma praça e usar a internet pública para acessar, para conseguir, pelo menos, acompanhar as aulas. É a situação que nós estamos passando em São Paulo. Quanto à minha experiência, eu até fiz um comentário agora há pouco, né, com relação ao que a Laureate, né, aliás, aqui em São Paulo, a nossa realidade é um pouquinho
mais dentro de vocês. Enquanto vocês no estado aí, quem toma conta é a Cruzeiro do Sul, né? Aqui tem Cruzeiro do Sul, Laureate, tem a Univeritas, que comprou a UNG, né, a Universidade de Guarulhos. Parece que tem uma outra que parece que cuida do Mackenzie, que eu esqueci o nome agora. E deixa eu lembrar outra. E tem a Anhanguera, né? Tem a Anhanguera que é Croton, e parece que agora mudou o nome agora, né? Eu acabei de ver um comentário que mudou o nome da Croton. Outra empresa que está cuidando de várias faculdades aqui em São Paulo. Então, é muita coisa. E só contar um pouquinho a experiência da Laureate. A Laureate está fazendo o seguinte, ela está pressionando os professores da FMU para que eles produzam o máximo de artigos, criem o máximo de grupos de pesquisa para que eles consigam. A Laureate tem um interesse muito grande em abrir o doutorado na FMU, o doutorado em Direito na FMU. Porque, infelizmente, o que acontece hoje na FMU no Direito, né? Hoje, a FMU, nós temos mestrado em Direito, mestrado em Administração e mestrado em Saúde, só esses três, né? O carro-chefe hoje da FMU é o mestrado em Direito. Infelizmente, a pessoa que termina o mestrado na FMU, ela vai fazer o doutorado ou na PUC ou na FADISP. Então, para que eles não percam os alunos para a FADISP, ou para a PUC, ou para o Mackenzie, eles estão querendo abrir o doutorado. Só que para que obtenha autorização para ministrar o doutorado, precisa, né, que os professores façam uma grande maratona e saiam produzindo artigos a esmo, né? E aí que está o problema, né? Porque o professor que está lá, ele não é só exclusivo do mestrado, né? Como na PUC, né? É o professor que está no mestrado, que ao mesmo tempo está na graduação. E salas da graduação são bem diferentes das salas de mestrado, né? Salas de graduação são mais extensas, especialmente dos cursos noturnos, né? E o mestrado você consegue controlar, lá na FMU são 18, 20, 22 alunos de mestrado, né? E mesmo assim já é grande, né, para ser mestrado. Mas, enfim, a realidade que nós passamos hoje na FMU. E eu fiquei sabendo hoje pela imprensa que saiu uma portaria do Ministério da Educação, que as aulas à distância irão até 31 de dezembro, né? Tem autorização do MEC para que as aulas à distância vão até 31 de dezembro. Imagina como é que será o meu próximo semestre, que estarei indo para o 7º semestre em Direito. E vou ter mais uma oficina, que provavelmente vai ser uma oficina de civil, na parte de Direito de Família. Bom, é isso. Obrigado pela oportunidade. É muito importante a tua fala, que mostra um panorama institucional, né, de São Paulo. Agradecer a tua presença aqui junto com a gente. E você sabe que a gente tem nossa missão lá no grupo, tá? Conto contigo. Depois a gente vai conversar. Obrigado. A Letícia, eu queria que a Letícia é docente. Isso, Letícia, eu queria que você falasse um pouquinho aí desse panorama todo aí, o que você vê, uma jovem professora, né? A gente já está velho, a gente já está, tipo assim, já está desbarrancando, né? Mas e os novos, o que estão pensando disso? Prof, olha, é uma preocupação muito grande, né, para nós, professores. É um momento de excepcionalidade, como eu falei ali no chat, que nós estamos passando, não estávamos preparados para isso. Acho que a gente nunca cogitou, em algum momento da história, já que a gente tem aula presencial, né, dar aula dessa maneira. De início foi até um equívoco, porque muitos achavam que a gente estaria tendo uma EAD, né, e não, são aulas remotas. Nós temos procurado estar em um contato mais próximo com os alunos, mas não vamos negar que
é um pouco frustrante, tanto para eles, para os acadêmicos, quanto para nós, professores, porque falta aquele calor, né, humano, a gente não tem mais aquele contato diário, de se sentir mais próximo, então acaba que a gente se afasta muito. Então é uma questão de um equilíbrio, né? Tem que partir tanto dos alunos quanto de nós, da gente tentar se aproximar mais, para a gente não se perder, para a gente não ficar frustrado, para a gente não deixar que a educação vá por um caminho que a gente não quer, né? Eu sei que eles devem estar muito desmotivados, é cansativo, a gente até tenta não estender muito o tempo de live, porque querendo ou não, o aluno ele fica cansado, perde até o interesse pela aula, então a gente tem que procurar se reinventar, né? Tornar mais dinâmico possível, só que isso também é uma coisa um pouco complexa, porque cada professor tem a sua personalidade, né? Então, não é tão fácil assim, diante de uma câmera, estamos sendo gravados, a gente sabe que outras pessoas terão acesso também, então a gente acaba que fica um pouco também receoso, tanto nós, professores, quanto os acadêmicos. Não sei se isso ocorre com vocês também, mas tem acadêmicos que eles ficam receosos de participar, porque eles sabem que aquilo ali está sendo gravado, que vai ser registrado, então eles ficam com vergonha. E aí a gente fica um pouco naquela, né? Gente, estou sozinha, estou falando sozinha, tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? E é algo que a gente se preocupa muito, né? Temos que nos reinventar, como eu já falei. Me preocupa porque isso já está acontecendo desde o ensino médio, né? Eu também dou aula numa escola e os alunos estão super desmotivados. Tenho alunos que não realizam atividade, que não faz avaliação, e a educação desse ano, muitos falam que vai ser perdida, né? E a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que procurar buscar o aluno, trazer mais para perto. O aluno também, gente, eu tenho vários acadêmicos aí assistindo. Não desanimem, tá? Não vamos deixar que esse seja um ano perdido. Tem muito conteúdo aí que a gente está abordando. E a gente se dedicar, cada um fazer a sua parte, que eu acho que vai dar tudo certo no final. Letícia, bacana. É que você, na escola você está em Cacoal, no IES? Não, eu estou no colégio Unesc mesmo. No colégio e na Unesc, né? Isso, Lembrando, gente, eu também sou acadêmica de Direito, tá? Então, assim, tá difícil também enquanto aluna, tá? Enquanto professora, eu sei o que os meus alunos estão passando, porque eu também estou passando por isso enquanto aluna, tá muito difícil, porque é um contato muito distante do professor e a gente se desmotiva, infelizmente. Pois é verdade, você está fazendo curso de Direito, né? Isso. Ainda tem essa dupla jornada aí. Então, já que você falou na questão do Estado, eu queria que a professora Ellen comentasse um pouquinho, hoje, inclusive, até ela falou disso na TV Alamanda, a respeito do trabalho que os professores estão tendo nas escolas, né? Não sei se a Ellen está aí, é que ela fugiu. Não fugi não, Rômulo, estou aqui. Então, na verdade, professor Súniga, como professor do Estado, né, como professor também da faculdade particular, já falou muito bem a respeito da nossa realidade. A professora Letícia também já passou aí, né, as problemáticas. E, na verdade, todos nós, nesse momento, temos que nos preparar espiritualmente, emocionalmente, para lidar com essa adversidade, que infelizmente nós não temos um prazo para isso acabar, tudo é muito incerto, nós não sabemos quanto tempo nós ainda vamos viver com esse problema, mas eu acho que a gente tem que ter sempre uma visão positiva, entender que esse é um momento de muito aprendizado, que nós, professores, estamos aprendendo coisas que talvez jamais aprenderíamos se não fosse essa pandemia, né? Tivemos que, como a Letícia falou, nos reinventar, porque uma coisa é você ir todos os dias para o seu ambiente de trabalho com o seu conhecimento na cabeça,
e a única coisa que você precisa é de motivação para falar, para dar a sua aula, né? E explicar o seu conteúdo. Hoje nós precisamos repensar o veículo de transporte do conhecimento, porque o conhecimento, ele está disponível na internet. Então, hoje nós temos aí as videoaulas, inúmeras videoaulas dos mais diversos conteúdos. Se você não gosta da fala, da forma como um professor explica, você busca outra aula. Mas o que nós precisamos hoje? O nosso aluno, eu também vejo a nossa situação de maneira muito otimista. Mais do que nunca está provado o quanto um professor presencial faz a diferença na vida de um aluno. Porque se fosse simplesmente aprender, o conhecimento está disponível aí no YouTube, por meio da internet. Mas é isso que o nosso aluno precisa? Não. O nosso aluno precisa da nossa presença, da nossa motivação, do nosso estímulo em sala de aula. Então, eu vejo de maneira muito otimista, nesse sentido, mostrando o quanto um professor faz a diferença na vida de um aluno, né? Como a Letícia acabou de dizer, de fato, os nossos alunos estão completamente desmotivados. É nítido que nós adotamos agora um sistema chamado Classroom, não sei se a Unir está adotando esse sistema, mas o estado de Rondônia adotou o sistema de sala de aula virtual chamado Classroom. Na primeira semana de uso do sistema, eu tive mais de 75% de envio das atividades por meio dos alunos. Estamos na 7ª semana, entramos na 8ª. Gente, gradativamente os alunos estão deixando de fazer as atividades, né? Por quê? Porque eles estão desmotivados, nós entendemos o momento, nós professores também, muitas vezes, ficamos preocupados com a forma como isso está se desenvolvendo, né? E com todos os efeitos colaterais que esse problema vai gerar nos seres humanos. Mas eu acho que esse é um momento, como retornando à minha fala inicial, é um momento que a gente precisa de muito equilíbrio espiritual, emocional, para vencer essas dificuldades, essas adversidades, conseguir motivar os nossos alunos, conseguir esse veículo de propagação do conhecimento, dos conteúdos, das informações. Não é fácil, né? Quem é professor sabe a dificuldade que é você gravar uma videoaula. Hoje, na entrevista, como o Rômulo citou, meu Deus do céu, eu tive que descobrir, aprender a toque de caixa o quanto é difícil você gravar uma videoaula, porque eu preciso de equipamento, eu preciso de um celular, eu preciso de um espaço silencioso que tenha iluminação, eu preciso saber editar um vídeo, eu preciso saber que eu preciso de um recurso que mostre os exemplos para os meus alunos, porque se eu só falar, o meu aluno vai perder o foco, ele precisa ver o exemplo. Eu descobri que eu preciso de uma senha no YouTube para subir o meu vídeo, para só depois eu publicar essa videoaula, né? Então, olha o percurso, olha o trabalho triplo, a jornada tripla que os professores estão tendo num ambiente que não é profissional. Então, uma coisa é você sair de casa e ir para o seu ambiente de trabalho. Lá você tem um espaço para isso. Hoje nós tivemos que adaptar a nossa casa com todas as nossas obrigações domésticas, com todas as nossas obrigações de pai, né, e mãe, que tem que conduzir o ensino, o aprendizado dos seus filhos, muitas vezes não dominando os conteúdos, as 12 disciplinas que eles têm que dar conta, né? E ainda desenvolver o nosso trabalho de professor, fazer as videoaulas, dar explicação, atender os alunos a qualquer hora do dia ou da noite, porque como professora, eu não consigo não disponibilizar o meu WhatsApp pessoal. Porque se eu tenho dificuldades, imaginem os meus alunos, que muitas vezes contam em casa apenas com um celular do pai ou da mãe, para assistir videoaula,
para dar conta de enviar atividade. A gente sabe que digitar uma atividade no celular é muito mais complicado do que no notebook. Fazer a conversão de um documento que está em PDF para Word, para poder mexer no documento, editar o documento. Então, são muitas dificuldades. Se eu me vejo numa situação conflituosa, imagine o meu aluno. Então, nesse momento, nós precisamos ter muita empatia, muita solidariedade, ter muito equilíbrio para a gente vencer esse momento difícil e entender que isso uma hora vai passar. Conversando ontem com o Rômulo, ele falou uma coisa muito certa. A gente tem que entender, meu Deus, será que as coisas vão voltar ao normal? Vão, gente. O poder de regeneração do ser humano e da sociedade é incrível. As coisas vão voltar sim, quando a gente não sabe, mas elas vão voltar ao normal e vão mostrar para a gente ainda mais a importância do professor em sala de aula. O professor com o quadro negro, com o pincel, com o giz, o professor ali no tete-a-tete, mostrando a importância da nossa profissão. E a nossa profissão é muito importante, sim. Por quê? Porque nós fazemos a diferença em qualquer profissão, porque nós somos os responsáveis pelo conhecimento estrutural da nossa língua. E nós sabemos que hoje comunicação é poder. Você pode ser um bom advogado, ter muito conhecimento, mas se você não souber se comunicar, você já não vai ter tanto sucesso. Isso vale para todas as profissões. Então, o processo comunicativo, saber se expressar, saber se comunicar, é elemento básico para qualquer profissional. Então, por isso que eu acho que o curso de letras é tão importante e eu sou muito otimista com ele, porque nunca vai faltar espaço para professor de língua portuguesa. Até porque a vida é cíclica. Quantos professores aqui que são os nossos, que foram os nossos mestres, que são atualmente, mas que já estão, daqui uns dias, vão se aposentar e vão abrindo espaço para as futuras gerações, né? Então, a gente tem que ser otimista sempre, ok? Isso é o que eu gostaria de falar para vocês e da minha experiência como professora, tá? A Rosana ia falar alguma coisinha, Rosana? É rápido, em função do que a Ellen, né, do depoimento bacana dela, nossa, que gostoso ouvir isso, ouvir de quem está ali, né, na lida, no dia a dia, trabalhando e tendo que fazer mil coisas, e às vezes não consegue chegar ao aluno, né. Eu queria só comentar nessa falta aí, na verdade, na importância, né, do professor, acho que ficou muito claro aí na fala da Priscila, e disse que no princípio tentaram, né, a turma tentou se reunir, tentou estudar, mas daí a coisa não foi, motivada pelo Rômulo, eu também marquei alguns encontros com as minhas alunas da disciplina que eu ministro, mas assim, informal, sem validade de aula, só para manter o contato, para a gente não perder um pouco dessa rotina, né, nós fizemos só um por enquanto, amanhã seria o segundo, mas a gente aproveitou aqui a vibe do Rômulo. E aí tem uma questão, gente, que eu acho que vale a pena a gente tocar, eu não sei se já está indo para o final, né, Rômulo, né, talvez sim, mas vale a pena a gente tocar, que eu tenho sentido, e eu acho que todos vocês têm sentido. Nós, aqui, por exemplo, em casa, felizmente, ninguém pegou Covid, nós somos hipertensos, os dois, velhinhos já, né, com mais de 50 anos, então a gente se cuida muito, né, tanto eu como o Enildo. Mas nós já tivemos né, na parte da família do Enildo, uma família toda que pegou. Então, nos dias que eles estavam com Covid, né, lá no Ceará, moram lá, a gente ficou aqui meio paralisado. Então, eu ficava pensando assim, se eu tivesse que dar aula, se eu tivesse que preparar a aula nesses dias, se eu tivesse que gravar um vídeo, se eu tivesse que fazer toda essa mão de obra aí que a Ellen falou e que eu vejo meu marido fazendo aqui em casa, porque é isso mesmo que ela falou, né? Um dia ele quis gravar um vídeo aqui e ele passou assim, né? Uns 3 dias tentando gravar esse vídeo e não deu certo. Então, emocionalmente, a gente também está abalado, né? Há um questionamento da sociedade, eu já vi vários jornais aí falando, né, sobre os professores da Unir que não querem dar aula,
porque eles não estão alegando que não foram treinados para isso, não foram contratados, melhor dizendo, para isso, que a Unir para os alunos tem sido madrasta, mas para os professores tem sido uma mãe. Então, assim, gente, tem muita coisa envolvida nesse período, né? Nós também, como professores, talvez, né, muitos não saibam, mas eu falo assim da minha realidade, o Rômulo acompanha um pouco mais de perto, ele sabe, a Socorro também acompanha um pouco, nós temos alunos passando por dificuldades. Na semana passada, uma aluna nossa perdeu o padrasto. Uma das pessoas, né, que morreu aqui por Covid, a segunda morte que nós tivemos, era o padrasto de uma aluna nossa, do curso de letras, inclusive. Isso nos afeta profundamente. Ontem, a mãe de um ex-aluno nosso estava, né, hospitalizada, não nessa cidade, mas em outra, em estado gravíssimo, e eu passei o dia inteiro tentando dar suporte para esse aluno, eu, a professora Marisa. Então, a gente, assim, são as consequências da pandemia, então não é só aula, né? Eu quero pensar que nós estamos, sim, num momento difícil, um momento complicado, que as coisas, a gente queria que as coisas estivessem seguindo uma certa normalidade, mas essa normalidade não existe. Já se criou até um termo, né? É um novo normal. E nesse novo normal existem pessoas, existem dificuldades, existe a morte nos rodando, nos cercando, né? Existe o medo, existe a agonia. Então, assim, parece, para quem quer, por exemplo, um retorno mais do que imediato, temos que voltar, não podemos perder o semestre, parece assim que é só voltar, mas não é, tem toda uma questão humana nesse entorno. E mesmo quem está trabalhando, né, eu conheço a realidade de quem está trabalhando, porque eu convivo todos os dias aqui com alguém na minha frente, preparando aula e ministrando aulas no Instituto Federal. E eu vejo a agonia também que às vezes, não atingir os alunos, 50% entra, 50% faz atividade, e os outros. Então, ontem o professor Ariotti terminou a fala dele, né, que eu, assim, não sei em que medida, né, os alunos, principalmente, estão conseguindo acompanhar essas lives, mas ele terminou a fala dele, e eu anotei, ele disse assim que não existem respostas complexas, não existem respostas simples para problemas complexos, e nós estamos vivendo, né, um momento muito complexo. Então, claro, quem está encontrando seu caminho, o governo do estado tem feito de um jeito, o Instituto Federal tem feito de outro, mas a realidade da Unir é outra, né? A realidade da Unir é peculiar, então há que se pensar também que nós não estamos vivendo uma normalidade, e tem muita gente tensa, muita gente com medo, muita gente traumatizada, muita gente com sequela já de ter passado por tudo isso. E aí, chego diante de um vídeo, dou uma aula, e como que eu faço isso, né? Então, são assim, eu também não tenho respostas. Claro que se a Unir adotar, eu quero deixar bem claro aqui, a minha chefe está aí, se a Unir adotar o ensino remoto, né, emergencial, que é esse o nome, todo mundo já sabe, eu, com certeza, quem está aqui que é meu aluno, minha aluna, sabe, eu vou me adaptar a isso. Eu vou me adaptar do meu jeito e fazer do melhor modo possível, como eu sempre procuro fazer as coisas, né, nas quais eu trabalho. Mas este momento também o aluno ou a aluna que está aqui ouvindo, que não sabe o que fazer, aproveita esse momento para reflexão, para ler o livro, aquele livro que sempre quis ler, né? Sei lá, nós não estamos vivendo uma normalidade, gente. A cada hora a gente sabe de alguém, um conhecido, um amigo, um aluno, parente de um aluno que pegou e é aquele estado de tensão, né? Então, é só puxar, motivada pela fala da Ellen, que falou muito de afeto, que falou muito de resiliência, que falou de cuidado. Então, eu quero insistir, se cuidem, gente, se cuidem, porque isso não é brincadeira. Eu conheço pessoas que têm a família inteira infectada, são 14 pessoas na família infectadas, e não é fácil a gente lidar com isso, tá? Bom? Eu vou falar e vou pedir depois para sair, porque eu estou me organizando para a reunião de amanhã. Você sabe o tanto de coisas que nós temos para decidir. Eu gostaria de falar diretamente com aquela moça que falou que está cursando direito. Quando eu fui convocada para ajudar a construir a resolução do município que autorizava as aulas remotas, quando eu mandei a proposta, eu incluí lá
é a participação ativa de assistentes sociais e psicólogos, porque eu acho que nesse momento, Rosana, de retorno, de retorno às atividades semipresenciais, vai precisar muito desse acolhimento. Nós vamos estar... Quando eu vi um aluno do curso de administração publicar no Jornal de Vilhena, isso que você acabou de falar, a gente tem que ter muita cautela e ponderar, porque nós vamos conviver agora com pessoas, com famílias morrendo, com pessoas que vão se infectar entre nós iremos nos infectar também. E, por exemplo, se eu chamasse hoje a turma 26, um exemplo, para retornar, o contato direto dessas pessoas desencadeia e leva as pessoas para a sala, pessoas com família debilitada, com perca de parente, e tudo isso tem que ter um certo... exige que outros profissionais de outras áreas contribuam nesse momento. Por isso que eu insisto, nós temos que desencadear tarefas agora que não envolvam papel, que requeira revisão dos dias letivos, para a gente ter o menos contato, o mínimo de contato possível. Então, agradecer desde já a todos e gostaria de fazer um convite. O campus de Cacoal realizou agora recentemente, há quase 20 dias, uma live para discutir o Covid e a universidade, né? E no final da live, o professor Ari, reitor da universidade, ele sugestionou o campus de Vilhena a realizar também uma live para discutir problemas semelhantes, né, aqui no campus de Vilhena. Nós tínhamos uma professora do nosso departamento, eu não quero falar o nome porque não tenho procuração, e ele falou diretamente com a professora. E mais recentemente, ontem, a universidade reaplicou esse mesmo trabalho de discussão da Covid, do momento da pandemia e a relação com a universidade no campus de Ji-Paraná, com discussões semelhantes. E não tenho procuração da direção do campus, mas como professora, eu gostaria de convidar os alunos, porque, se não me engano, vai haver uma live no dia 25 de junho, no campus de Vilhena, para discutir essa relação, né, do Covid, da pandemia, a universidade nesse período de pandemia, que é muito importante nesse momento. Então, conversando hoje com Rosana, acho que com Rômulo, com alguns professores do departamento, eu me comprometi com eles que mandaria hoje um convite, uma fala para o diretor do campus, e mandei hoje à tarde, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu mandei o seguinte: professor Helder, bom dia. Como havia conversado por telefone contigo, fiquei sabendo através de uma reunião virtual esta semana que o campus de Vilhena realizará live com a participação da reitoria em 25/6. Ontem, na realização da live no campus de Ji-Paraná, com formato, assunto e discussão quase similar às discussões do campus de Cacoal, vi entre as mensagens a informação de que faria o mesmo. Dessa maneira, acho oportuno sugerir que tenhamos uma organização para essa discussão. Então, que todo departamento possa indicar um docente e aluno para a comissão organizadora, aliás, os docentes que não estejam diretamente agora em nenhuma atividade. Essa comissão deve colher temas a serem discutidos na live, se selecionar para discussão, que é importante que a grande parte dos alunos participe dessa discussão, para que eles possam contribuir, principalmente porque a comunidade estudantil vem fazendo cobrança sobre esclarecimento do retorno das atividades, sejam cobranças por meio de jornais e publicações de jornais, como a Rosana falou, e outros meios.
É necessária a posição dos NDEs nas discussões preparatórias para a plenária da reunião, para que a gente possa nos organizar para o retorno. É preciso pensar no retorno dos técnicos, é preciso pensar no retorno dos grupos de risco, é preciso pensar quais são os professores e técnicos que não podem retornar agora imediatamente, é preciso se programar. Diante disso, é importante e fundamental a participação dos alunos, por isso é preciso sensibilizar, fazer inúmeros convites para que a gente tenha, pelo menos, a grande maioria dos alunos. Sugiro que o tema maior do evento seja a graduação e pós-graduação em 2020 do campus de Vilhena. E aí, que a gente faça uma live maravilhosa, que a gente possa discutir esse retorno que interessam a todos nós, que essa live seja aberta à comunidade não só da universidade, que seja aberta aos diretores, que seja aberto às secretários, que seja aberta aos interessados, para que a gente possa discutir efetivamente o nosso retorno. Então, eu gostaria aqui de deixar o convite, principalmente aos alunos, para que eles divulguem, procurem se informar o horário, eu não sei o horário ainda, procurem se informar como podem participar, que tragam suas contribuições, que possam sugerir as contribuições, as formas de retorno, de como a gente pode retornar às nossas atividades. Pessoalmente, eu gostaria de deixar aqui o meu posicionamento, que as aulas presenciais só devem retornar em 2021. E que agora, no segundo semestre, a gente consiga, no segundo semestre, terminar aquilo que está semipresencial e concluir o ensino remotamente, mas nós não temos, levando em consideração, precisamos ouvir a comissão epidemiológica e sanitarista do município de Vilhena, eles deveriam ser convidados para a live também, para que eles possam nos dar direção, porque nós dependemos dos dados dele para tomar decisão com relação à cidade de Vilhena e ao retorno do campus de Vilhena. Que vocês tenham uma excelente final de live, que vocês e que a gente possa, na próxima live, discutir temas tão bons e tão interessantes. Obrigada. Ânimo, coragem, não desanimem, o momento é difícil, mas não desanimem. Tudo isso vai passar. Muito obrigada, Rômulo, Carlos, Rosana, aqueles que eu não vi há muito tempo, Luiz. Ai, Luiz, gostaria de estar no seu friozinho aí, tá? Tudo de bom para você, sucesso aí no seu curso, no seu trabalho, e espero vê-lo aqui no campus de Vilhena, ou espero lhe ver no céu. Nas discussões, nós vamos fazer o céu online, né, Rômulo? Espero que você seja um dos nossos palestrantes. Obrigada, e espero revê-los no dia 25. Muito obrigada mesmo. Professora Socorro, eu que agradeço, viu? Obrigado pela presença, por compartilhar com a gente os conhecimentos. Pessoal, então vou aproveitar o gancho da professora, acho que vou concluir, para ficar com gostinho de quero mais, né? Ó, a minha menina já trouxe até um docinho para mim aqui, ó, a Lívia. Pessoal, então assim, eu quero agradecer do fundo do coração todo mundo que topou aqui trocar, né, essas figurinhas a respeito de letras. É tão gostoso falar e tão gostoso encontrar as pessoas, reencontrar, e acho que foi assim bem legal. Não dá nem para tanta gente para agradecer aqui, né? Se eu for começar a nomear e não nomear todos, mas assim, eu quero agradecer aqui em nome do professor Carlos Zúñiga, a todos os homens presentes, a professora Rosana, a todas as presentes, e, assim, força, como vocês falaram, eu acho que é isso mesmo, porque, assim, vai acabar e vai voltar as coisas ao normal, né? Há muitas pessoas que torcem para que tudo dê errado, são aquelas que não movem a palha para fazer nada, né? Tem muita gente que torce, tem gente que se beneficia com o caos, tem gente que se beneficia com as coisas darem errado, elas estão sempre do lado esperando que você caia, é aquele que quer que você faça, mas que dê errado, né? Então, assim, não, nós somos os protagonistas e a gente vai vencer, ok? Muito obrigado, pessoal, de coração mesmo, tá? E sucesso e saúde para todo mundo, se cuidem, hein?
Um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.